Eu resolvi fazer essa live hoje porque sabe o que eu acredito assim ser o grande X desse momento que a gente está vivendo? Nós assim tá caindo a ficha assim agora nossa, sabe, da transitoriedade da vida, sabe? Eu tenho notado que a quarentena tem nos deixado com os nervos, as emoções à flor da pele. Por isso eu resolvi falar sobre sentimentos na quarentena hoje, tá? Então assim, alegria, saúde, doença, morte, vem e vão na vida, não é verdade? Então assim, nós não temos muito controle disso, né, gente? Sempre foi assim, né? Só que diante da transitoriedade da vida nossa, né, de todos nós podemos ficar um pouco neuróticos, sabe, assim? Porque queremos muito estar equilibrados. E assim, justamente por a gente estar muito querendo esse equilíbrio, a gente se desequilibra, sabe? Ei, Joelma, que bom que você chegou aqui. Então, assim, o que está acontecendo muito nessa quarentena, né, gente? Nós queremos dar conta de tudo, sermos positivos o tempo todo, desejamos nos sentir felizes o tempo todo, apesar de todos os problemas. E não, né, gente? Não dá para fazer isso, né? É preciso ter uma honestidade, até uma certa humildade e até coragem para a gente admitir isso. Ei, Gabi, que bom que você chegou, que legal. Isso mesmo, gente, vai chamando o pessoal. E assim, nós estamos vendo, o que está acontecendo, né, gente? A gente está vendo que talvez essa pandemia demore um pouco mais do que a gente imagina, né? Então, é claro, isso nos causa muita angústia. A gente fica angustiado mesmo. Então, assim, é muito ruim, sim, não poder sair, não poder ir na academia, não poder encontrar com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, não ter a nossa rotina, ter uma certa dificuldade para se adaptar a tudo isso. É muito ruim mesmo, né? E assim, é muito ruim ter perdido aquele direito básico nosso de ir e vir, né? Então, assim, não é para você negar isso, tá, gente? Não é para vocês negarem isso. Sim, tem dia que a tristeza vai aparecer, a irritabilidade vai aparecer, vai ter dia que você vai ter vontade de não falar com ninguém, sabe? De chorar no sofá, de não fazer atividade física. Se você vai ter dia que você não vai querer fazer nada. Boa noite todo mundo que tá entrando, tá? Thaís, Delícias da Manu, Isaías, a Lina tá falando aqui, misericórdia, vai passar logo, se Deus quiser, exatamente, isso vai passar logo. E assim, sim, sabe, eu acho que a gente vai ter aqueles momentos de preguiça até de conversar, não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Se você ficar com preguiça de conversar com as pessoas, se você ficar com preguiça de falar, né, sobre as coisas. E assim, não é errado, tá, gente, sentir isso, não é errado, sabe? A questão é, ok, eu me permito sentir isso em alguns momentos, me recusar a fazer certas coisas porque eu realmente não estou afim. Eu não estou afim, entende? Então, assim, mas também não é para você adotar extremos, tudo ou nada, entende, gente? Então, assim, porque sabe o que tem acontecido? As pessoas têm ficado numa cobrança excessiva com elas mesmas de que tem que fazer dieta, de que tem que fazer atividade física, de que tem que manter a produtividade, né? E quando na verdade esse comportamento de que tem que estar ativo, que tem que estar lá toda hora, isso também adoece a gente, entende? Ei, mãe, boa noite, que bom que você está aqui também. Então, assim, esse comportamento nosso de exigir muita produtividade da gente, né, de exigir dar conta de tudo, também adoece muito a gente, tá? Porque por mais que você esteja até levando de boa tudo isso que está acontecendo, sim, né, se conectando mesmo com você, realmente conseguindo ser mais produtivo, pode ter algo não saudável, não muito saudável nesse movimento também, tá? Sabe? Até que ponto, às vezes, você não tá fugindo da situação?
Oi, Virgínia, boa noite, minha querida, que bom que você está aqui. Vinícius falou como se fosse uma disputa, um concurso de quem faz mais, né? É um concurso de superação, né? Quem está conseguindo dar conta, né? E essa produtividade, essa necessidade, esse tem que, né? Você tem que superar, você tem que dar conta de tudo, vai adoecendo a gente, vai adoecendo demais. Então, até que ponto essa produtividade não é uma fuga, tá? Então, assim, até que ponto, gente, você não está buscando se manter ocupado, dar conta de tudo, só para não ter que parar para pensar na sua vida? Sabe? O que você tem feito da sua vida? Sabe? Então, assim, até que ponto essa alta produtividade, essa alegria constante também não é uma fuga psicológica? Uma fuga de você mesmo, entende? A Alina está falando aqui, verdade, temos que nos policiar mesmo, exato. A Thaís está falando aqui, é o que mais tem, parece concurso mesmo, para mim não faz bem. Não faz bem para ninguém, gente, não faz bem para ninguém, isso não é honestidade emocional, né? Isso é fuga psicológica também, né? Então, assim, entretanto, gente, olha só como é que eu ver se vocês conseguem acompanhar o raciocínio. Não é para você afundar na crise, não é para você afundar na tristeza, não é para você afundar na raiva, porque também ficar nesse movimento constante dentro, né, de caos, extremamente introspectivo, é perigoso, tá? Pode fazer com que você não tenha forças para voltar para a realidade, para voltar para o mundo externo. E aí, se você tem tido uma prostração, uma tristeza muito grande, percebendo que esse sofrimento está fazendo com que você pare totalmente a sua vida, é importante que você busque ajuda profissional para não ser tomado por esse caos dentro de você e diante dessa situação também, tá, gente? Se você está vendo que o sofrimento está te paralisando, te impedindo de fazer coisas simples, alerta vermelho, tá? Então, assim, o meu convite aqui para vocês hoje é que a gente aprenda a lidar com as emoções negativas também, tá? Que a gente pare de brigar com as emoções negativas, né? Que visitam a gente, que a gente busque compreender as mensagens e aprendizados que elas nos trazem, tá? Porque o nosso problema é que a gente tem entrado em uma percepção de nós mesmos e do mundo muito radical, muito extremista, sabe, gente? Certo ou errado? Não tem um meio termo, não tem flexibilidade nesse pensamento nosso, sabe? Ou tá certo ou tá errado. Então, assim, ou você tem tudo, ou você é maravilhoso, ou você não tem nada, ou você tá péssimo. Oi? Como assim, gente? Como assim? Olha os extremos, olha as polarizações, né? Por exemplo, qual que é o problema, gente, de no decorrer do dia de hoje você ter se sentido um pouco triste, desnorteado? Qual que é o problema disso? Tem algum problema em sentir isso? Não tem. Sabe? Nossa, Pri, acordei tão bem hoje, mas na hora do almoço me bateu uma tristeza, sabe? Aí, para não pensar nisso, eu fiz mil coisas para me distrair, eu fui faxinar a casa e não adiantou nada, porque na hora que eu parei, simplesmente voltou todo o mal-estar. Será que, aí eu fico pensando, né, gente? Será que você não podia ter parado para compreender aquela tristeza do almoço? Ao invés de simplesmente ignorar, fingir que não está vendo? Por exemplo, outro dia eu coloquei aqui um post, gente, a respeito da sabedoria, né? A sabedoria, gente, não vem necessariamente quando a gente tem todas as respostas, mas quando a gente faz perguntas, tá? Inclusive perguntas melhores, ou seja, perguntas mais profundas, tá? A Nanda entrou aqui, que legal, amiga querida. A Gabi tá falando aqui, todo mundo está sofrendo essa quarentena. Uns demonstram mais que os outros. Exato, exato, tá todo mundo sofrendo, não tá fácil para ninguém, né? Então, assim, a gente tem os nossos altos e baixos mesmo, e a gente precisa olhar para isso, tá? Então, assim, pensando naquela tristeza do almoço que eu comentei com vocês, olha só um movimento interessante. Ao invés de você buscar se distrair, ao invés de você fingir que não está vendo, você pode começar a perguntar:
Por que ela apareceu? Ah, foi porque eu vi uma reportagem que me deixou muito mal na hora do almoço. Ah, sabe o que foi? Eu briguei com a minha mãe. Ah, sabe o que foi? Eu lembrei que nessa hora eu costumava fazer uma aula que eu amava na academia, sabe? Então, assim, aí você pode falar, foi porque eu lembrei que é início do mês e aí tem um monte de boleto para pagar e eu não sei como é que eu vou conseguir pagar isso. Ok, você descobriu o que é a sua tristeza, o que está te incomodando, entende? Então, assim, é agora você respirar e buscar ter inteligência emocional para lidar com tudo isso, entende? Minha mãe tá falando aqui, difícil lidar com a perda de autonomia. É muito ruim mesmo. A gente fica incomodado. E a gente tem que olhar para esse incômodo e tem que ser honesto. Falar assim, não, tá ruim demais esse negócio. Tá muito ruim, eu não tenho mais o meu direito de ir e vir. E aí tentar conversar com esse mal-estar, né? Com esse sentimento ruim que vai dando. Porque senão esse negócio vai tomando conta da gente, entende? Então, assim, por exemplo, pensando nessa questão dos boletos para pagar, né? Que às vezes pode estar te angustiando. Será que eu posso negociar os prazos? Olha só a importância de você parar, olhar para o incômodo, né? E aí você consegue racionalizar suas emoções. Será que eu posso negociar os prazos? Será que eu posso bolar um novo tipo de serviço? Será que eu posso ir lá tentar fazer as pazes com a minha mãe? Será que não é melhor eu deixar para ver as notícias só à noite? Percebe? A Joelma está falando aqui, essa situação da academia é minha. Pois é, Joelma. Isso está me fazendo muita falta, não só a atividade física, mas a falta dos amigos. É ruim, sabe? Aí a gente lembra dessas coisas e a gente precisa entrar em contato com as nossas emoções. Eu também, na hora que eu acordo, eu sinto falta de ir para academia, sabe? Eu sinto falta de não ter uma esteira para correr aqui em casa. Eu sinto falta de não ir para a rua e poder liberar, né, toda a tensão, às vezes todo o estresse que a gente fica correndo. Eu também estou sentindo falta, eu também estou sentindo isso. Mas assim, é interessante a gente fazer esse movimento de questionar a emoção ao invés de negar, tá? Só que assim, quando vem um incômodo, né, gente? Há grandes chances de vocês não fazerem isso. Vamos ver se eu espero estar errada. Você pega para fazer uma faxina, mas você não quer olhar para a dor. Você não quer olhar para o incômodo que você está tendo. Então, assim, por isso que na hora de dormir, sabe o que acontece? Pode ser que volte tudo isso que você não quis olhar aí, sabe? Aí você tem insônia, aí você tem pesadelo, né? Você sonha, né? Os sonhos são cheios de vestígios do dia, né? De coisa que você não olhou, de coisa que você não resolveu, né? Você fica agitado. Porque, gente, deixa eu falar. Nós somos muito inteligentes e utilizamos de fugas psicológicas para nos distrair, para fugir da dor, tá? Só que para vencer algo que você considera um inimigo, você precisa conhecer de perto. Você só vence um inimigo quando você conhece ele de perto, tá? Então, por exemplo, diante dessa pandemia, né? Os cientistas, profissionais da área de saúde, eles estão fingindo que o coronavírus não existe, gente? Por acaso os cientistas, o pessoal da área de saúde está fazendo isso? A Virgínia está falando aqui, muito triste ver tanta gente doente perdendo a vida, isso sim me faz ficar triste. São ciclos da vida, né? A coisa mais certa que tem na nossa vida é a morte, e é triste mesmo as pessoas irem por causa de um vírus, às vezes irem muito cedo, né? É muito triste, a gente fica abalado mesmo com essas coisas. A Joelma tá falando, tô tendo uns sonhos muito loucos aí, tá vendo? A Nanda tá falando aqui, fato. O Vinícius tá falando, ficamos jogando a poeira para debaixo do tapete. O problema é que uma hora ou outra vamos ter que enfrentar e resolver. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente não pode fingir, né? Os cientistas, os profissionais de saúde, não pode existir que o corona não existe. Não, pelo contrário, eles estão lá na linha de frente, combatendo, estudando ele para poder derrotá-lo. E com as nossas dores emocionais, gente, com os sentimentos que nos incomodam, a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente precisa fazer a mesma coisa. A gente tem que conhecer o que a gente considera inimigo. A gente tem que encarar aquilo que está incomodando a gente. Entende? Então, assim,
Por exemplo, se para quem, gente, eu vou ser muito sincera, eu tenho visto aqui nos atendimentos, se para quem faz uma terapia que busca recursos para se conhecer já está difícil, imagina para quem acha que o emocional, que o psicológico não existe. É nesses momentos, gente, de baixa, de tensão, de desorganização, diante do que a gente está vivendo, é que você tem que cuidar e olhar para o seu psicológico, entendeu? Olhar para o seu emocional. É o seu emocional, é a sua inteligência emocional que segura as pontas. É isso que segura as pontas, senão você desestrutura total. Então, assim, não queira, vamos combinar um negócio? Não queira fingir que tá tudo bem, tá? Mas cuidado também para não afundar na sua dor, tá bom? Busque encontrar um ponto de sustentação, ajustar as velas aí do seu barco, tá? Quando mais estiver muito agitado, né? Busca maneiras de falar sobre isso, de lidar com isso, sem pular do barco, tá? Porque se você pula do barco, você se afoga, o mar está agitado, não é verdade? Então é isso que a gente tem que fazer com as nossas emoções, olhar para elas, tá? Ei, Fernando, boa noite. Dayana chegou aqui também. Que legal, gente, que vocês estão aqui. Então, entende? Então, assim, não queira, gente, se esconder na produtividade, tá? No álcool, na comida, tá? De vez em quando, vira e fala, tá ruim, tô incomodado. Tá ruim mesmo, tá incomodado. Então, assim, e por quê? O que eu posso fazer? E aí, sabe o que você tem que fazer? O que eu posso fazer para mudar isso, pelo menos dentro de mim? Sabe? Não é resolver isso para o mundo, para sua família, é só dentro de você mesmo. Como é que eu faço para resolver isso aqui dentro de mim? O Vinícius está falando, psicológicos são as bases invisíveis do nosso bem-estar. Com certeza, o psicológico bem resolvido, né, na medida do possível, ele nos dá resiliência. A gente consegue se adaptar para lidar com as dificuldades da vida. Ei, Rogéria, que bom que você está aqui. Então, assim, porque, gente, olha só, a gente não salva ninguém, tá? Se a gente não tá bem. A gente não consegue salvar ninguém. Vocês concordam comigo? A gente precisa estar bem, tá? E assim, o convite que eu quero te fazer hoje, tá? E é isso que eu vou falar aqui, Joelma, Virgínia, tá? A Virgínia tá falando aqui, olhar para o céu e ver luzes, né? Pelo menos tentar imaginar dias melhores, isso também ajuda, né? Ter confiança, ter fé. A Joelma tá falando como é que faz para amenizar. É isso que eu vou começar a construir o raciocínio, Joelma. O convite que eu quero fazer hoje para vocês, gente, é de aceitação e de honestidade emocional com você mesmo, tá? Então, assim, porque alegria, tristeza, sucesso, fracasso, essas coisas não são para sempre, tá? O mal-estar que você está sentindo não é para sempre, tá? A tristeza que você está sentindo não é para sempre. A alegria também não. Então, assim, são transitórias, tá? São coisas transitórias, assim como a vida, tá? E muitas vezes, gente, a gente precisa ser sincero. Nós precisamos da dor para crescer, sabe? É preciso incomodar, é preciso assim a gente ter um incômodo, sabe, doer pra gente olhar e cuidar, sabe? Senão a gente vai tocando a vida assim no piloto automático. Fala que não é verdade, gente. Aperta os coraçõezinhos aqui pra ver se vocês concordam ou não. Entendeu? Então, assim, a dor, gente, ela pode nos ajudar, por mais que a gente às vezes fique muito desnorteado em relação a ela, a dor pode nos ajudar a dar significado para a nossa vida, sabia? Tipo assim, nos ajudar a descobrir o nosso propósito de vida e quem nós realmente somos, entende? Será que nessa quarentena você tem aproveitado assim para se questionar sobre o que você tem feito na sua vida, né? Sobre como você pode melhorar? Será que você tem feito esse movimento? Se é esse trabalho que você quer, é isso mesmo que você quer fazer da vida? Se o seu relacionamento com você mesmo e com as outras pessoas está legal, será que você tem feito essas perguntas? Ou você está só se sentindo irritado porque está preso dentro de casa, porque seus rendimentos caíram, porque você não pode ir mais na academia? Como é que você vai pagar suas contas? Não é verdade? Aí você está nesse movimento aí de lamentação, de murmuração, que acaba te deixando pior ainda. Você já percebeu isso? Entende?
O Panela Doce Vida aqui, ó. Estou 220 hoje, boletos, etc. Pois é, mas tá correndo atrás aí para pagar isso, né? Não pode ficar apavorado. E é isso aí, bora correr atrás. A Dai tá falando aqui. Nos alimentamos de coisas boas para a alma, boas leituras, isso, pensamentos positivos. Temos que nos preocupar com o que está no nosso controle, exatamente. Como é que eu faço para não me misturar nessa confusão toda, exatamente, né? Porque pode ser, gente, que você tá olhando para isso, assim, às vezes vocês podem estar olhando para isso de uma forma muito superficial para tudo isso que está acontecendo. E sim, sofrendo de verdade. Eu sei que vocês podem estar sofrendo muito. E eu não tô desmerecendo o sofrimento, tá? A sua dor. Mas será que agora o convite não seria outro? Entende? Talvez o que nos reste mesmo, sabe o que é que isso está ensinando pra gente? É viver um dia de cada vez. É viver um dia de cada vez, né? E buscar fazer mais perguntas, né? Para que a gente realmente possa se conectar com quem a gente realmente é, com toda a nossa potência, sabe? Quantas pessoas na história, né, gente, não precisaram do caos para conseguir se reerguer, né? Quantos não passaram por dor, né, por momentos de muita solidão, sofrimento, para descobrir o sentimento da sua vida, né, para descobrir, perdão, o sentido da sua vida, né? Então, assim, tem um livro maravilhoso, gente, chamado Em Busca de Sentido. Vocês já ouviram falar? Nessa pandemia aqui tem muita gente lendo ele, Em Busca de Sentido. A Dai tá falando exatamente, o Fernando tá falando aqui, tem muita gente que quando sair da quarentena vai arrepender de não ter aproveitado esse momento. Exato, é um momento muito importante da gente se conhecer. Rafael entrou aqui, boa noite, seja bem-vindo. Então, assim, esse livro, gente, que eu quero indicar para vocês, para quando vocês puderem ler, ele chama Em Busca de Sentido. É o próprio autor que conta como ele sobreviveu a 4 campos nazistas. Pensa bem o que foi isso. Pensa bem o que foi isso. Ele era um psiquiatra que depois o nome dele é Viktor Frankl, não sei se vocês já ouviram falar a respeito dele. E ele era um psiquiatra que depois dessa experiência ele fundou a logoterapia. A logoterapia é uma corrente psicológica que busca justamente entender qual é o sentido da vida. E essa teoria ela foi construída justamente por esse psiquiatra que passou pelos campos nazistas e conseguiu sobreviver, tá? A Rogéria está falando aqui, aproveitar para estudar, especializar em algo novo na própria profissão, fazer boas leituras, exatamente. Isso, já anota mesmo para ler que ele é excelente, Em Busca de Sentido. Então, assim, será que não é essa a pergunta que a gente tem que fazer agora? Qual é o sentido da minha vida? Né? Porque perguntar qual que é o sentido da nossa dor também, tipo, qual é o sentido que você quer dar para a sua vida? Olha só essa pergunta. Qual é o sentido que você quer dar para a sua vida? Entende? Buscar o sentido, gente, é diferente de fugir da dor, tá? Falando, tá tudo bem. Não. Ou de alguma forma você paralisar, tá? Diante da tristeza, da raiva, da angústia, da solidão, tá? Então, assim, por mais difícil que muitas vezes elas realmente possam parecer, tá? Então, entendam bem, eu não tô, tá, gente, romantizando a dor, o sofrimento, de forma alguma. Não tô fazendo romance com a dor, né? Ai, a dor é bom, não sei o que, não. A dor dói pra caramba, é ruim, incomoda, é fato isso. Mas a gente precisa parar, sabe de quê? De desconsiderar o nosso poder de ressignificar tudo aquilo que nos acontece e tudo aquilo que nós estamos sentindo. A gente tem o poder de ressignificar isso, de transformar isso. Muitas vezes, sabe o que a gente precisa? A gente só precisa fazer pequenos ajustes, tá? Direcionar o que a gente está sentindo para que essa emoção, para que esse sentimento, muitas vezes negativo, não destrua a gente. Vocês estão acompanhando? Entende? Então, às vezes é uma questão de ajuste. Não é para você não sentir a dor. Não é para você não ver que tá ruim. É para você começar a fazer perguntas para se movimentar de forma que essa emoção negativa não te destrua. Entende? Boa noite, Edson, Bruno, que chegou aqui também. Então, assim, gente, porque realmente nós muitas vezes, sabe o que acontece? Nós somos os nossos piores inimigos. A gente
nós precisamos buscar não sermos dominados, tá? Pelos nossos impulsos de destruição, tá? Muitas vezes contra nós mesmos. Olha que coisa. Então, assim, eu quero fazer esse convite pra gente, sabe de quê? Racionalizar as nossas emoções, os nossos sentimentos, tá? Então, assim, por exemplo, você fala assim pra mim, Pri, eu tenho sentido muito medo. Tenho sentido muito medo. Ok, peraí, vamos ver. A gente não quer sentir medo, né? A gente não quer sentir medo. Você já parou para pensar nisso? Que a gente não gosta de sentir medo? Né? Porque o medo, o que acontece? O medo é ligado ao sentimento de impotência, de isolamento que nós estamos vivendo realmente. E muitas vezes é a culpa da ansiedade, né? Que de uma percepção, às vezes, uma percepção pessoal de inferioridade, sabe? Não é assim que acontece? Então, assim, quando a gente sente medo, gente, o que acontece? Geralmente nós nos paralisamos, certo? É isso mesmo, Vinícius, o pândego chegou. Ei, Clau, aí, a Clau tá falando que é verdade, tá vendo? Então, assim, quando a gente sente medo, o que acontece, gente? A gente paralisa, né? Nós ficamos sentindo que precisamos nos defender, né? E o nosso organismo, sabe o que acontece? Ele pode ativar adrenalina, vários neurotransmissores e sensações que vão para o nosso corpo de luta e fuga. É isso mesmo, que nos causam uma angústia real no nosso corpo, entende? A Virgínia está falando aqui, aproveitar para ouvir bons áudios, evoluir para uma vida melhor. Temos Jesus também, cuidar da espiritualidade. E é claro, gente, quando você foi invadido, às vezes pelo sentimento de ansiedade, essa angústia aí na sua casa, busca se lembrar que você está fazendo tudo que você pode para se proteger, né? Eu espero que sim. Né? Você está buscando cuidar da sua saúde, da sua família. E, infelizmente, sim, algumas situações vão sair do controle, vão acabar saindo do controle, entende? Então, assim, mas que o seu desespero, mas que o seu desespero vai ajudar nesse momento? Ele vai te atrapalhar a buscar soluções, entende? Então, assim, busca essa adrenalina, né, essa coisa de luta e fuga da ansiedade a seu favor, no sentido para você ser proativo, para ter novas ideias no seu trabalho, para reduzir os custos dentro da sua casa, para você se adaptar. Tem um vídeo meu aqui chamado Papo Sério, vocês assistiram? Que vale muito a pena assistir. No dia eu tava brava, eu gravei esse vídeo bravo, foi meu dia de psicóloga sincera, eu tava muito brava no dia do vídeo. Entendeu? Então, assim, usa a ansiedade de forma proativa a seu favor. Aceita, sabe, que por mais que você se esforce, algumas coisas dependem mesmo de outras pessoas, dependem da economia, depende da política, e você não precisa carregar esse peso todo com você, tá? O Edson tá falando, meu nome é esse isolamento. Meu medo é esse isolamento acabar e vocês não me chamarem para comer aquela panqueca de banana com queijo branco. Não, pode deixar que eu vou te chamar desde que você traga um bolo de cenoura com caldo de chocolate para mim, tá? A Panela Doce Vida tá falando aqui, o Lucimar. Estou tentando ler um best-seller do Padre Fábio, Quem Me Roubou de Mim. Olha só que dica legal de leitura. Mas essa aceleração da ansiedade não consigo. Que tal, às vezes, começar com cinco páginas? Você não precisa ler o livro todo de uma vez. Né? Às vezes é só você falar, coloca até um cronômetro no relógio, 5, 10 minutos de leitura, 5 páginas por dia. Quando você perceber, você já leu o livro. Entende? Então é isso, é porque a gente fica assim, nossa, eu tenho que ler o livro, aí você quer ler numa sentada só, né? Não precisa ser assim. Lê aos poucos, até para você ir digerindo, né? Para você ir entendendo tudo que ele está falando ali. Né? Você vai ler com muito mais cuidado, eu tenho certeza. Então, assim, se nesse momento, tá, gente, você começou a perceber que a situação que você tá poderia ter sido evitada, vamos supor que, então, assim, não fica também se martirizando, ih, meu Deus, embolei toda, chicoteando, não fica se chicoteando, se martirizando, tá? Não faz assim com você. Pega o aprendizado, ok, eu podia ter evitado isso. Pega o aprendizado, chora se for necessário, mas por favor, encontre um meio de se reerguer, tá? Encontre um meio de se reerguer.
O medo tem a função, gente, de quê? De nos proteger. Então busca assumir o controle para que esse medo te ajude a pensar em uma forma melhor de responder ao que está acontecendo, sabe? E resolver o que tá te causando sofrimento, entende? Então, assim, a dor, os problemas existem, é real. Mas a gente pode buscar formas de superar o sofrimento sem virar poliana, sem achar que o mundo é lindo, que o mundo é a Disney, que é maravilhoso e tal. Não, né? A gente pode fazer isso sem achar que tem que ser perfeito, né? Sem achar que tem que dar conta de tudo, entende? Então, assim, algumas situações acabam se repetindo na nossa vida, gente, porque a gente não pegou o aprendizado daquela situação de verdade, sabe? Então, assim, pensa nisso. Toda vez que uma situação se repete muito na sua vida, é porque ali ainda não teve o aprendizado que você precisa. Então, assim, você precisa fazer um movimento de buscar ferramentas para descobrir isso e assumir o controle da sua vida, tá? O Edson está falando aqui, temos que ter cuidado para não fazermos nesse tempo o mesmo que estávamos fazendo, que era um aceleramento acompanhado de muitas punições, exatamente. A Virgínia canta, dança, ria de si mesmo, seja feliz. Essa posição de Poliana também me irrita. Pois é, são extremos, tá vendo? Tudo que é extremo, gente, é irritante e não é saudável, tá? Então, assim, porque o medo, gente, faz com que a gente sempre se esconda, tá? Desvie ou evite tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, sabe? Então, tudo aquilo que parece que vai dar muito trabalho, você evita, você recua. Isso é o medo, tá? Então, aí você procrastina, você reclama, você briga, você faz pirraça, tudo para não fazer o que precisa ser feito. Tô falando verdade ou não tô, gente? Tô pensando aqui assim, né, gente? Porque muitas vezes, por exemplo, você é tão negativo, tão pessimista. Você já parou para pensar nisso? Tipo assim, será que o seu pessimismo, a sua visão assim meio derrotista da vida, não é para justificar o seu medo de arriscar, o seu medo de errar? Tapa na cara, exatamente. Trago verdades, Lucimar, com muito carinho. Então, assim, é mais fácil, gente, sabe o quê? Pensar que é difícil, que o mundo é cruel, que ninguém vai aceitar, que ninguém vai entender, sabe? Até que ponto você não tem sido pessimista na vida porque tá faltando coragem para conquistar o que você quer, né? Para você se permitir errar, para você se permitir começar pequeno. Porque às vezes o nosso erro é que a gente quer começar grande, né? A gente quer começar top, né? E precisa começar dessa forma, gente? Não precisa começar dessa forma. Então, assim, os nossos mecanismos de defesa psicológica, amigos, são espetaculares. São espetaculares. Então, assim, até que ponto, por exemplo, o tédio que pode às vezes estar te visitando aí, né? Não é um vazio que está aí dentro e você não quer olhar. Você já parou para pensar nisso? Né? E aí você busca se ocupar a todo custo, para não ter que pensar nas suas escolhas, no que você precisa fazer para mudar. Faz uma reflexão aí se o seu tédio não é muito disso, tá? Porque sabe, gente, não dá para não ter medo. Como é que a gente não tem medo? Não dá para não ter medo, né? Então, assim, o medo sempre vai estar aí, mesmo depois da pandemia, mesmo depois que isso tudo acabar. O medo, gente, é inerente do ser humano. É inerente do ser humano. Nós temos medo da morte, nós temos medo da pobreza, nós temos medo da velhice, nós temos medo de perder quem a gente ama, a gente tem medo de não ser amado. A gente sempre tem medo. A gente sempre tem medo. Ponto final. Não adianta você brigar com ele. O medo, gente, a gente só enfrenta através do autoconhecimento, tá? E da maturidade emocional, psicológica. Você precisa, de uma certa forma, deixar de ficar fazendo pirracinha que quer tudo do seu jeito. É só com autoconhecimento e maturidade emocional que a gente consegue fazer isso. O nosso ego, gente, muitas vezes adoecido, ele quer reinar, sabe? Ele quer ser o top, ele quer ter razão. E aí ele finge que o emocional, que o psicológico não existe, sabe?
Que o inconsciente não existe, não tá aí, né? E aí que somos perfeitos e damos conta de tudo e sozinhos, claro, vamos dominar o mundo. Eu tô lembrando até daquele desenho do cérebro, gente, como é que é? Pink e o cérebro, não é? É daquele jeito ali o nosso ego. E o ego, ele, quando ele não está devidamente fortalecido, gente, ele acaba ruindo diante das primeiras dificuldades que você tem, diante dos primeiros desafios que você tem, diante dos primeiros imprevistos. Quando aquela coisinha não sai do seu jeito, aí você já dá uma recuada. Então, assim, o ego, ele se desestabiliza, ele se desespera nesse sentido. Então, gente, nós precisamos investir sim em autocuidado, tá? Para ter força, para remar no nosso barquinho, quando mais estiver muito agitado e não se afogar, entendeu? Para a gente não desistir mesmo com aquelas ondas altas que estão vindo, né? Às vezes pode acontecer, né? Às vezes você tem alguns sonhos, né? Que você está numa praia e vem aquela onda gigante, né? Isso é um medo. Mas se você estiver trabalhando o seu autoconhecimento, né, tendo recurso emocional, você vai conseguir ficar firme no seu barquinho e enfrentar as ondas que você precisa enfrentar. Para que o medo, assim, não impeça você de encarar todas as situações que vão aparecer no seu caminho. E assim, no fim, é interessante que pode ser que essas as situações elas se tornem muito benéficas, né? Porque elas te tiraram da zona do conforto, entende? Então ela te ajudou a ampliar o seu olhar sobre a vida e sobre você mesmo, tá? O Edson tá falando aqui, Pri, por favor, fale alto e bom som. Sim, amanhã tem live na minha página. Entendeu? Então, assim, por exemplo, você tem sentido muita raiva de tudo isso que está acontecendo? Gente, vocês estão com raiva? Porque a raiva, gente, sabe o que é a raiva? A raiva é uma tentativa de lidar com aquilo que a gente interpreta como hostilidade ou quando nós nos sentimos de certa forma frustrados, tá? É uma tentativa que a gente tem de se defender, de mostrar indignação e até de se rebelar, tá? Então, assim, ok. Nessas horas, então, gente, o que a gente pode fazer? Eu tô com raiva, né? Então, busca entender o motivo, o desgosto da sua raiva. Não guarda isso dentro de você, não, tá? Então, assim, cuidado para que isso não vire ressentimento, para que isso não vire mágoa. Encontre uma forma de colocar isso para fora, nem que seja escrevendo e queimando o papel depois, ou deletando a mensagem, né? Escreve e deleta a mensagem depois, não publica, né? Então, assim, alguém aí, por exemplo, pode ser que esteja acontecendo isso. Alguém aí tem se percebido mais irônico, ácido dentro de casa, com pavio curto? Porque que é isso? Isso é raiva acumulada, gente, que você está extravasando em forma de falso bom humor, tá? De ironia, que cutuca, que machuca você mesmo, machuca o outro, né? Então, assim, que tal você colocar as cartas na mesa com um diálogo franco, sincero sobre o que está te incomodando? A Joelma está falando aqui, tenho sentido muita raiva, sim, da inércia do poder público em providenciar socorro para as pessoas doentes e para os profissionais de saúde se protegerem. Tá vendo? Mas tem que tomar cuidado com essa raiva aí, tá vendo, Joelma? Porque essa raiva, ela não tá muito no seu controle de resolver. Então, cuidado com isso. Então, assim, sabe, gente? De qualquer forma, não é errado sentir raiva, tá, Joelma? Para vocês eu tô falando aqui, não é errado sentir raiva. O problema é geralmente como você tá manifestando isso, tá? Então, busca fazer esse pequeno ajuste, tá? De descobrir formas de administrar essa raiva sem machucar a você mesma e sem machucar o outro, tá? Então é um ajuste. Você pode sentir raiva, Joelma, mas como é que isso está indo para você e para as pessoas que estão à sua volta? Entende? Então é isso que tem que parar para pensar. Porque assim, nós precisamos parar, né, gente, de simplesmente engolir os nossos sentimentos, né? Sabe o que a gente precisa aprender a fazer? A digerir os sentimentos, entende? Então Jung fala que quanto mais uma sombra, uma dificuldade sua é reprimida, mais densa, mais complicada ela se torna. Sabe o que acontece?
essa dificuldade ela se torna o seu complexo, ela se torna o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco, entende? Quanto mais você nega ela, mais ela vira o seu calcanhar de Aquiles, entende? Então, se você costuma se sentir muita raiva, se observa mais, tá? Busca aprender a lidar melhor com essa sensação de vulnerabilidade, né? E ampliar às vezes o seu conceito do que é sucesso, o que é fracasso. Tudo bem se sentir frágil, tudo bem não saber tudo em alguns momentos, tudo bem não parar, tudo bem errar, entende? A Joelma tá falando, entendo. Hoje eu descontei na atividade física, esteira, mas pular corda. Agora estou melhor, tá vendo? Você descarregou a emoção de uma forma positiva, ou seja, fazendo atividade física. Você não brigou com ninguém, né? Não ficou guardando isso pra você. Você conseguiu ter uma maneira de colocar pra fora. Então, assim, a raiva, gente, não digerida, faz com que a gente tenha muito comportamentos impulsivos, compulsivos, tá? Você pode começar a ter muitas dores de cabeça, você pode começar a ter problemas digestivos, de pele, insônia, ansiedade, depressão, né? E aí, cuidado com isso. Você pode começar a comer demais, beber demais. Então, aprenda, sabe, a identificar os gatilhos dessas ideias, quando vem essa raiva, quando vem essa emoção que às vezes não é tão legal, e buscar resolver, ao invés de guardar a sua raiva, entende? Então, assim, não fica transferindo a sua raiva para o outro, né? Sabe, assim, o que você sente para o outro, independente de ser raiva ou não. Assume a responsabilidade do mal-estar que você está sentindo, porque você sente raiva. Porque, por exemplo, olha só uma coisa interessante também. Tá, você pode sentir raiva e você pode simplesmente ignorar, concorda? Se você não pode fazer nada. Ou você pode entender que aquela pessoa não tá tão bem e que ela só tá expressando isso e que nem sempre tem a ver necessariamente com você, entende? Virgínia tá falando aqui, eu me blindei, já senti muita raiva no passado diante dos acontecimentos, o que sinto é gratidão por superar e não ter mais raiva de nada, tá vendo? É fazer esse exercício. Panela doce vida, e se ficar ruminando esses momentos de raiva que não foi extravasado, vira mágoa, né? E mágoa não é legal. Mágoa é aquela coisa, às vezes, que você não tá com coragem de resolver e aí você guarda. A mágoa, às vezes, muitas vezes é uma vingança passiva. Às vezes é muito mais confortável você ficar com ódio de uma pessoa do que você ir lá e colocar os pratos na mesa, né? De você ir lá e falar, não quero mais ficar com você, né? Tipo, ah, não quero mais ter essa amizade, né? Então aí você vai guardar mágoa, porque a mágoa é uma forma de você se vingar de forma passiva. É, gente, é complicado, é complicado. Olha como é que são os nossos recursos psicológicos, como é que funciona. Então você fica ruminando, você fica reclamando, porque aquilo ali é uma vingança passiva e uma forma de você ficar punindo a pessoa, tá? A Virgínia tá falando aqui, devemos olhar o lado bom da quarentena, isso. A Dai tá falando aqui, no Brasil deveríamos nos unir mais para resolver os problemas. Essa guerra política não ajuda em nada, com certeza. Com certeza. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nesses mecanismos, tá? Nosso ego ele é muito inteligente. O que eu quero assim que a gente pense, gente, que toda emoção que nos visita, toda emoção, seja ela boa ou seja ruim, se a gente conseguir parar para dar um tempo, para analisar, para refletir, para silenciar os impulsos de querer resolver tudo para ontem, geralmente quando a gente faz esse movimento vem um aprendizado. Entende? Vem um aprendizado. Então a gente descobre outras formas de resolver, sabe? Outras atitudes melhores, sabe? Quando a gente consegue parar um pouquinho para refletir, sabe? A gente começa a ganhar autonomia para transformar essas emoções. E assim, uma outra emoção que eu queria falar aqui hoje, vamos ver se vai dar tempo, é a tristeza que pode estar acontecendo aí. Porque, gente, será que a gente não pode ficar triste? Quem falou isso? Porque muitas vezes, gente, a tristeza, qual que é a questão que a gente não quer ficar triste? A tristeza geralmente ela é encarada como uma fraqueza, né? É uma coisa que você não devia sentir.
Só que ela é importante, ela é extremamente importante, a tristeza, porque ela pode ser uma importante chave de reflexão na sua vida e de transformação na sua vida quando você fica triste. Então, assim, vocês já assistiram Divertidamente? Outra dica que eu tô dando, ó. É um filme maravilhoso, é uma animação que ensina muito do que eu tô falando aqui hoje, sobre como lidar com as emoções, mostra como tudo isso funciona no nosso cérebro, sabe? E é um desenho maravilhoso mesmo para vocês internalizarem tudo isso que está sendo falado aqui na live hoje de emoções, tá? Então, assim, eu recomendo esse desenho independente da idade, tá? E sentir tristeza, gente, não significa, tá, que você está deprimido. As pessoas confundem isso. Digamos que é só a tristeza, é só uma queda de energia, um desânimo, né? Às vezes te dá uma aflição, sim, que pode te dar em alguns momentos. E sim, isso pode nos visitar em alguns momentos da vida. E quando ela visitar, a tristeza chegar, a gente tenta responder algumas perguntas. Por que eu estou me sentindo triste? Olha o poder das perguntas. O que eu posso fazer com essa tristeza? Não fuja desse contato, tá? Porque se você identificar o motivo rapidamente, buscando aceitar o que aconteceu, ela não toma conta de você e logo você acaba voltando para a vida normal, entende? A Thaís está falando, prima, me fala o nome novamente. Ah, tá, é Divertidamente o filme, é uma animação da Pixar. É excelente esse filme, é maravilhoso, é um dos meus filmes preferidos. Muito bom mesmo, muito bom. Ele explica toda a questão dos neurotransmissores, né, dos pilares nossos de sustentação psicológica. É maravilhoso. A menina sentindo raiva, sentindo tristeza, sentindo alegria. Mostra tudo como isso funciona dentro do nosso corpo. É muito legal, inclusive para assistir com criança. É muito bom. Então, assim, não foge, sabe, do contato da. E a tristeza é maravilhosa nesse filme, do Divertidamente. Então, assim, não foge, sabe, desse contato com ela, porque aí logo, se você entende por que você tá triste, você pode voltar ao normal, tá? Então a tristeza, gente, é muito importante que vocês entendam isso. A tristeza não é o inverso da alegria, tá? Não significa o contrário. É só a ausência momentânea de alegria. Um espaço que você precisa se permitir ter, sim, tá? Que de vez em quando é importante você ficar triste, até para você se reorganizar internamente. Não dá para passar pela vida sem sentir tristeza, não dá. Dor em algum momento você vai sentir também, então tristeza, dor faz parte da vida. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, assim, e às vezes é justamente pela nossa incapacidade, gente, de ter esses momentos de tristeza, que às vezes você tem uma certa dificuldade de lidar com a tristeza do outro, sabia? Então, observa isso. Então, às vezes a tristeza do outro nos incomoda tanto por causa disso. Aí você fica assim, né? Ah, isso é frescura. Você fala pro outro, segura o choro, engole esse choro. Fala muito isso pra criança, né? E não é legal. Para de chorar. Claro que se for um choro de pirraça, né, de malcriação, né, que a gente percebe os tipos de choro que existem da criança, ok. Mas assim, às vezes a criança realmente está sentida, sofrendo porque quebrou o carrinho, alguma coisa, deixa ela chorar, né? Porque aí ela vai internalizando que ela não pode chorar, entende? Então, assim, aí a gente fala com a outra pessoa, engole esse choro, para de chorar, não sei o que. Só que assim, o choro, ele é importante também porque é uma forma da gente colocar essa tristeza para fora que muitas vezes a gente não está conseguindo verbalizar. Então, assim, se você não conseguir dar conta de acolher ou ouvir a tristeza do outro, gente, pelo menos dê espaço, tá? Para que ele possa, para que a pessoa possa expressar esse mal-estar dela, sabe? Respeita a tristeza do outro, sabe? Ajuda ele ou até ajuda a si mesmo a olhar para, porque a tristeza ela ajuda a gente a olhar para dentro, sabe? A buscar aprender com nossos erros, a buscar aceitar as frustrações, aquilo que a gente não tem controle. A tristeza é fundamental pro nosso equilíbrio e para nossa maturidade emocional, tá? Então, quando você ou alguém estiver triste, não tenta sair rápido da situação, busca auxiliar o outro sim, busca auxiliar a você mesmo sim, mas no sentido de digerir o que aconteceu
e não no sentido de fingir que não tem nada acontecendo. Ajuda a pessoa, ajuda você mesmo a digerir tudo isso. Porque quanto mais a gente entra em contato com isso, mais rápido a gente aprende a lidar com as nossas emoções e com todos os nossos sentimentos, entende? Então, assim, entretanto, tá? Só que aí tem uma questão. Se essa tristeza evoluiu para uma depressão, depressão não é frescura, tá, gente? Depressão é uma patologia na qual a pessoa precisa sim de ajuda profissional, psicológica, psiquiátrica, medicação para conseguir lidar com o transtorno. E pode ser, gente, que, por exemplo, né, em uma vivência de luto, você possa enfrentar alguns sintomas característicos de uma depressão, tá? Às vezes, diante de um grande abalo emocional, você pode apresentar alguns sintomas, mas é bom deixar claro, tá? Que depressão não é alguns momentos de tristeza que eu ou você podemos experimentar na vida, tá? A depressão costuma ser um comportamento recorrente, prolongado, de fuga dos relacionamentos de forma geral, de compromissos de qualquer ordem, uma melancolia, é uma perda de prazer pela vida, um cansaço prolongado, insônia, que não é um dia ou outro não, é todo o tempo, tá? Então, assim, é uma tristeza profunda, persistente, que você percebe no comportamento da pessoa, que não é algo para ser banalizado, ok? É importante a gente diferenciar bem isso, tá? Então, os sentimentos, gente, assim, são um veículo pelo qual, muito importante, tá? Pelo qual nós podemos nos conhecer, que nós podemos buscar compreender o que acontece, tá? É através dele que nós nomeamos ou tentamos nomear as nossas emoções, tá? Então, inclusive, baseando nesses sentimentos que a gente começa a entrar em contato e conhecer, que a gente responde para situações da vida e aí a gente comporta de uma maneira ou de outra, entende? E aí você aprende a ter resiliência, a suportar os altos e baixos, a ter maturidade emocional, entende? Então, assim, quando você busca ferramentas para lidar com esses sentimentos, que muitas vezes são confusos, sim, né, que a gente não sabe nomear, quando você busca se adaptar e até conseguir um certo equilíbrio diante do caos, tudo se torna um pouco mais fácil ou menos complicado, entende? O que eu estou querendo dizer é que quando você se permite estudar, conhecer os seus sentimentos de verdade, mas mais do que isso, quando você se permite sentir tudo isso, né, você tem grandes chances de se organizar mesmo diante do caos, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da ansiedade, tá? E não só nessa pandemia, tá? O convite da vida, né, tem sido esse, que a gente aprenda a fazer esse movimento, tá? Porque é nessa maturidade, é desse jeito que a gente vai aprendendo e vai se fortalecendo, né? E vai conseguindo vencer, né, na vida e descobrir toda a luz, toda a potência que tem na nossa gente, dentro da gente, né? Eu acho assim que às vezes, gente, a gente fica olhando só muito para os pontos negativos em relação ao mundo, em relação a nós mesmos, e assim, quando você coloca conhecimento, quando você coloca às vezes um pouquinho de luz só na sombra, naquilo que está tudo escuro, ali já tem muito poder. Ali já começa a se transformar. Então lembra disso, tá, gente? Um dia de cada vez, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aqui da live, tá? Eu queria puxar essas reflexões para vocês. Depois vocês peguem uma gravação, sabe? Escuta de novo, tenta processar isso, tenta digerir tudo isso. Não fica brigando com os sentimentos confusos que vêm para vocês nesse momento, tá? São convites. Lembra que sentimentos são convites, bons ou ruins, tá? E eu vou colocar aqui um post aqui no feed, tá? E que é muito importante para mim que vocês curtam esse post, comentem, compartilhem o aprendizado que vocês tiveram aqui na live, porque isso faz com que o conteúdo chegue para mais pessoas. Pessoas às vezes que estão sofrendo, que estão se sentindo perdidas, às vezes uma coisinha que ela escutar, né, alguma coisinha que vocês compartilharem, que vocês aprenderam aqui, pode tocar o coração dessa pessoa.
Então, até quem assistir a live aqui depois gravado, faz isso, porque a gente nunca sabe como uma coisinha, às vezes, uma coisa que a pessoa escuta, toca o coração dela e muda a vida dela totalmente, tá bom? Eu estou aqui com uma contagem regressiva extremamente ofensiva do Instagram e eu vou ter que terminar. Vocês gostaram, gente? Foi legal? Espero que tenha sido, tá? Mandem coraçõezinhos aqui pra mim. Um beijo muito grande pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Excelente, Pri, obrigada pelo conteúdo, muito aprendizado. Que bom, Andréia, a Gabi, o Vinícius, obrigada pelas palavras de conforto e orientações. Que legal a turminha do grupo de desafio aqui, que legal. Boa noite, adorei. Obrigada, Pri. Boa noite, beijos a todos. Um beijo muito carinhoso para vocês, gente. E lembra, tudo passa, tá? A gente não precisa ficar nesse desespero. A gente só precisa buscar o nosso equilíbrio, né, para colocar, para remar no nosso barquinho, mesmo com o mar muito agitado, tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Eu agradeço pelo carinho, pela presença de todos aqui, tá? Até mais, gente. Tchau. Um beijo.